Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos nessa casa conhecida como Casa de Oração para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como primícia, esse alimento, esse pão diário que é o alimento que nutre a nossa vida, né? Eu já queria pedir para você, né, você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem para que essa mensagem chegue a outros povos, às outras pessoas, que a gente venha propagar a mensagem do Senhor. E dessa forma você vai estar ajudando a casa de oração, né? Essa casa que é do Senhor Jesus, é do teu Espírito. Essa obra não é nossa, mas é do Senhor. E graças a Deus, Deus tem suprido a obra, tem suprido o ministério, e a gente tem propagado a mensagem do reino, que é o Evangelho. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 20, e nós vamos ver aqui a revolta de Sebá contra Davi. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mais um capítulo emocionante que a gente vê que Davi não tem paz, hein, gente? Chegou nesse momento aqui, é um levante atrás do outro, é uma emoção atrás da outra. E vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Olha só que interessante, abrindo um parênteses aqui, como o pastor Rodolfo sempre fala, a respeito dessas 10 concubinas. Vocês lembram que quando Davi saiu de Jerusalém, ele deixou essas 10 concubinas lá para cuidar lá da casa e tal, né? E aí, gente, olha que interessante o que diz aqui, no rodapé, na explicação aqui da minha Bíblia. As 10 concubinas tinham sido deixadas em Jerusalém para cuidar da casa de Davi quando ele fugiu da cidade. Ao entrar em Jerusalém, Absalão havia insultado seu pai, se deitando publicamente com essas mulheres. Apesar de não serem responsáveis pelos acontecimentos, as concubinas de Davi se tornaram impuras para ele, e a aparição delas em público poderia ser motivo de vergonha. Não podiam se casar com outros homens, pois haviam pertencido ao rei. No contexto de sua época, Davi foi bondoso e justo ao cuidar dessas mulheres, cuja tragédia pessoal foi causada pelo comportamento arrogante de Absalão e por seu desdém com a lei. Porém, de maneira mais geral, elas também sofreram em decorrência da poligamia adotada por Davi, apesar das instruções de Deus. Então, olha que interessante isso, né? Elas se tornaram impuras e ali o rei, outro rei, não iria mais ter nada com elas. Elas iriam ficar ali exclusas da sociedade, sofrendo, iam ficar ali a mercê, né? Nossa, então assim, é interessante ver como que Davi trata com, né, bondade para com elas e dá um respaldo para elas, né? Então, disse o rei, olha aqui, vamos voltar ao versículo 3.
Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou. Porém, não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Versículo 4. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apressa-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e não nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto no qual, presa os seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe? E é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e os cercaram em Abel-Bet-Maca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe: chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Porque, pois, devoraria? Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra Israel, contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe.
Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Aliúde, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. É interessante uma coisa aqui nesse contexto, não sei se o pastor Rodolfo também percebeu isso, que Davi, ele estava ali com um certo sentimento a respeito de Joabe. Então, quando foi para organizar os homens, ele primeiro aqui, ele chamou depois que ele chamou o irmão de Joabe, só que ambos não tinham a mesma agilidade e ali a mesma destreza para a guerra, tal qual Joabe. E quando Joabe, ele se encontra ali, né, com o parente dele que estava liderando ali o exército, tanto é que diz o texto que o parente nem se importou que Joabe estava chegando perto dele armado, né? Porque ele não via um perigo nisso. Só que daí ele, né, o feriu, ele queria liderar, porque uma característica de Joabe era fidelidade para com o rei. Ele era fiel para com o rei. Então, a questão dele, né, com Absalão, é porque não interessa que Absalão era filho do rei, era o inimigo do rei. Então, a lealdade dele ao rei Davi levou ele a agir de tal forma com Absalão, mas era uma característica de lealdade dele. Sim. Né? Não era uma coisa que ele... então, ele não conseguia administrar, talvez, esse sentimento, né, eu vou relevar que é filho do rei. Não, agiu contra o meu Senhor, entendeu? E é uma coisa que eu admiro muito nesses homens na Bíblia, porque eram homens de palavra, eram homens que sustentavam aquilo que eles acreditavam até o fim. Tanto é que Joabe foi aqui, tomou a frente dessa peleja e foi até o final. É interessante também a participação dessa mulher sábia, que a Bíblia não fala o nome dela, mas quando ela viu que o cerco estava se levantando ali ao redor da cidade dela, que ia sobrar para todo mundo, ela gritou lá, né? Já tentou um contato ali, e quando foi, e você vê como foi o posicionamento dela? Ela apazigou, né? Aqui no Sim. verso 19, ela diz assim: somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel. Sim. Assim como eu. Olha só para você, ela se coloca como uma pessoa pacífica. Sim. Então a gente vê aqui que um lugar onde as pessoas elas agem com sabedoria é sempre um lugar próspero. Sim. Né? Um lugar onde vive a paz. Sobressai, né? E a gente vê que o conselho sábio sempre busca evitar conflitos irracionais. Sim. Né? Ou violentos, porque ela aquilo não poderia guerra. acabar mal, né? Acabaria acabar mal por causa de um homem. Poderia morrer todo mundo. Trazer uma contenda ali. Então, o conselho sábio, ele busca otimizar o uso do tempo, minimizando os desgastes, conversas intermináveis, né? Busca economizar recursos e dinheiro, tendo em vista que muitas discórdias acabam em grandes prejuízos financeiros para todos, né? Às vezes você vê aí uma pessoa desequilibrada, né, que ofende um estado, uma nação, um povo, né? Quem acaba pagando preço? O povo, né? O país como um todo, porque a pessoa não é detentora do saber, não tem equilíbrio, não é uma pessoa pacífica. Sim. Né? E aqui no caso, que a gente vê aqui nesse caso, toda a guerra acabou custando o quê? A cabeça de uma única pessoa. Que se levantou, né? Essa pessoa se levantou contra, obstinada pelo poder. Ela queria se tornar rei de Israel. Quer dizer assim, gente, a pessoa ela se faz rei, ela se faz um líder, né? A voz emana do povo, né? O povo que elege. Se Seba aqui, o povo tivesse do lado dele, provavelmente ele seria ser levantado. Sim. Nem se assim fosse também a vontade de Deus, porque todo líder, né? Toda autoridade, aqui né? é levantada por Deus. Sim. Né? A gente sabe disso.
Mas não foi o caso aqui. Você viu que nem o povo estava com ele, muito menos Deus. E acabou perdendo a cabeça. Aí eu pergunto para você, que legado que esse homem deixou? Que exemplo, né? O que você pensa assim, no funeral, né? Ali onde está todas as pessoas, ele pensa de um... Eu sei que é meio estranho você pensar assim, mas pense ali você vendo o seu funeral, né? Imagine. Aquelas pessoas, seus amigos, familiares, etc., carregando ali o seu caixão e você vendo tudo isso. O que essas pessoas vão falar, né, de você? Será que vão falar bem de você? Será que vão dizer que legado que essa pessoa deixou, como ela foi uma pessoa importante, ajudou tantas vidas? Era um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sim, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Porque ele só deixa duas coisas em vida, né? Uma é o legado de quem você foi, né? E o que você deixou aqui, né, no coração das pessoas. E segundo é a herança. A herança se reparte, se divide, né? A gente vê aí muitas famílias aí, sim, vixe, tendo contenda, divisão, né, por conta de inventário. Você quer ver uma família se apartar da problema, é em processo de inventário, né? Acabou a família. Então, que a gente venha, né, não ser como Sebá, né, um homem que obstinado pelo poder, que acabou não deixando legado nenhum, mas que a gente venha agir com prudência e deixar, né, algo digno para a nossa família, para os nossos filhos. Como essa mulher, né, que foi sábia. Ela salvou toda uma cidade. Que a gente sabe, toda uma nação. Né, que a gente aprenda a, nos momentos de conflitos, ter essa sabedoria para poder apaziguar. E aí você vê, né, no contexto, né, a gente fica assim, né, pô, as concubinas, né, que situação trágica aconteceu com elas, e elas não tiveram culpa, né, elas acabaram sendo um objeto sexual ali para Absalão, e em função disso ficaram ali viúvas. Mas em contrapartida também você vê aqui o quão importante é a participação da mulher no contexto bíblico. Sim. Você vê aqui uma mulher pacífica, poderia ter narrando aqui um homem, mas você vê que há promessa tanto para o homem quanto para a mulher. O papel dos dois são importantes. Você vê aqui uma mulher livrando aqui uma cidade, né, salvando vidas, né, pelo livro da sua sabedoria. Então a gente tem que saber controlar, ser uma pessoa pacífica, né, uma pessoa sábia, seja homem, seja mulher. A gente tem que dominar o nosso falar, o nosso agir, a nossa forma de pensar. Não ser aquele que vai trazer ira, contenda, né, mas a pessoa que acalma o furor, que a pessoa que a resposta branda, ela elimina o furor. Sim. Né? E a gente vê isso nesse contexto, é o que a gente entendeu da palavra, que trouxe para a nossa vida. Espero que você também se alimente, né, dessa palavra, que transmita essa mensagem para outras pessoas, e que assim a gente vá crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, com nossos irmãos em Cristo, podendo, Senhor, aprender mais da tua santa palavra. Essa palavra, Senhor, que nos trouxe ensinamento profundo, Senhor, sobre as coisas do teu reino, da forma como o Senhor age e como nós devemos nos portar diante das adversidades, das situações difíceis que se abate, Senhor. Que a gente possa ser sábio ao ponto de não trazer contenda, de não trazer guerra no seio da nossa família, no ambiente onde nós estamos inseridos, Senhor. Mas que a gente seja conduzido pelo teu Espírito, Pai. Que a gente possa ter domínio próprio no nosso agir, no nosso falar, ter mansidão, longanimidade para com o outro, Deus. Porque com certeza, Senhor, isso vai nos levar a um caminho de paz, a um caminho de bênção, de prosperidade para a nossa vida, Senhor, e para aqueles que estão à nossa volta. Abençoa, Senhor, o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, um dia que a gente possa chegar mais diante do nosso Criador, Pai. Eu oro também, Senhor, por cada pedido ali no canal, Senhor, cada pessoa que necessita, Senhor, de uma situação difícil que se abateu, Pai, nas finanças, ou até mesmo na vida espiritual, onde o marido não está na presença de Deus, ou está passando por coisas difíceis, ó Pai. Eu oro por essa pessoa para que o Senhor se chegue a ela de uma forma
ímpar, de uma forma verdadeira, Pai, genuína da Tua parte, se revelando, Senhor, a ela com amor, com carinho, com bondade, Pai, para que ela venha entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos, Pai, pelas pessoas também que estão passando por uma situação de enfermidade no hospital, Senhor, que estão buscando uma cura, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, trazer vida e abundância em todas as áreas, Pai. Que essa pessoa seja curada em nome do Senhor Jesus, e que essa enfermidade bata em retirada no nome santo de Jesus, Pai. Pois o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, e através das suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Que o Senhor possa chegar a essa pessoa que está com o coração contrido, com uma tristeza, uma agonia, Senhor, no Espírito, Pai. Revela a ela, Senhor, que o Teu Espírito excelente esteja sobre a vida dela, dando bom ânimo, que essa palavra chegue aos corações contridos, Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!